Vá até seu vizinho, sorri e diga para ele: algo bom vai acontecer com você nesse serviço. Eu acredito sim, não é um clichê. Realmente acredito. O Evangelho tem a ver com a bondade de Deus. O Evangelho tem a ver com a bondade de Deus. Quando a bondade de Deus é pregada, é incrível como o homem responde. Agora, dizemos que respondemos à bondade de Deus, mas na verdade o homem natural, estou dizendo o homem na carne, eles não podem receber a bondade de Deus. Eles suspeitam, eles duvidam. E eles fazem qualquer coisa e recebem a bondade de Deus. E é por isso que quando a graça é pregada, o homem ainda pergunta: isso é bom? Deus pode ser tão bom? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? O homem, na sua carne, não pensa bem de Deus. O homem, na sua carne, só tem pensamentos duros sobre Deus. E o diabo, ao longo dos anos, longo da história, desde que ele tentou o primeiro homem, a maneira número 1 pela qual ela faz o homem deixar a presença do amor perfeito e colocar o pensamento de que Deus não é tão bom. Ele está escondendo algo que Ele não quer que você tenha. Quando Deus lhe dá restrições, é porque Deus não está interessado em você. Deus não é tão bom e conseguiu fazer com que as pessoas pensem que Deus não é bom. Então o homem na carne não pode pensar bem de Deus. Então tome cuidado, esta é a manifestação da carne. Quero compartilhar a bondade de Deus. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Posso ouvir um amém? Mas antes disso eu quero responder algumas perguntas que são muito frequentes. Na verdade eu respondi essas perguntas inúmeras vezes. A propósito, eu recomendo fortemente a série que foi mostrada agora. Série, qual é o problema? Porque responde muitas perguntas que as pessoas fazem sobre a graça. E quanto a Ananias e Safira, e quanto ao capítulo 6 de Hebreus, e quanto ao capítulo 10 de Hebreus, que tal trabalhar na sua salvação, os sofrimentos de Paulo, e aqueles que não estão curados, e quanto a isso. Então eu encorajo você, especialmente você que é um pregador, para obter essa série e comparar Escritura com Escritura. Você não precisa levar tudo o que eu digo, mas compare Escritura com Escritura. Amém? Posso ouvir um amém? E uma das coisas que eu quero compartilhar, antes de pregar a palavra que Deus colocou em meu coração, eu quero responder primeiro algumas perguntas. Número 1, primeira pergunta. Tem essa coisa voltando de novo. E eu respondi isso há muitos anos, mas volta novamente. E é isso que as pessoas dizem que o Senhor Jesus disse. Muitos virão a mim naquele dia. A princípio ele diz: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ler direito? Não pense que estou apenas citando. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A ideia que as pessoas estão tentando retratar é: só porque você chama Jesus de Senhor, isso não quer dizer que você vai conseguir. Não quer dizer que você é salvo. Agora estamos parados aqui em um precipício, porque se a justificação pela fé não é o Evangelho, se a graça não é o Evangelho, e Jesus disse: eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. João 10, e eles nunca morrerão. E aqui está escrito que as pessoas que chamam o Senhor de Senhor ainda podem perder a sua salvação. Bem, temos que estudar mais de perto. Veja o que ele diz: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos vão me dizer naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos maravilhas em seu nome. E então vou declarar a eles: eu nunca os conheci. Não, eu não te conheço agora. Você mudou tanto. Eu não sei a sua hora atual. Este não é o tempo presente. Eu nunca te conheci. O Senhor pode dizer isso sobre nós? Uma vez que Ele nos conhece, nascemos de novo, Ele nos conhece, pode dizer: eu nunca te conheci? Então, antes de tudo, você acabou de ter a resposta, ok? A primeira parte da resposta: eu nunca te conheci. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Então essas são pessoas que não são salvas, pessoas que não confiaram em Cristo. Mas naquele dia,
Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Essa é a chave. Essa é a chave. Quando Jesus voltar, veja, nós vamos com um estrondo de sua boca. A espada de fogo do Senhor destrói o anticristo. E todos os exércitos que o seguem são destruídos. Seus espíritos são lançados no lago de fogo. Ele vai consertar essa terra. Veja, a justiça reinará mais uma vez nessa terra. Não haverá mais tráfico sexual. Não haverá mais crianças sendo abusadas. Não haverá mais assassinatos. Não haverá mais crianças morrendo antes do tempo. Não haverá mais pessoas morrendo cedo. Não haverá mais hospitais. Quando o Senhor Jesus voltar. Então nós pensamos no Cordeiro manso e humilde. O Senhor que veio em sua primeira vinda. Ele veio como cordeiro para morrer pelos nossos pecados. Mas se você vê no livro de Apocalipse, ele não vai voltar como um cordeiro, mas como um leão. Ele vai voltar para destruir. Agora, alguns de vocês são politicamente corretos. Vocês não gostam disso? Você diz, Jesus deve amar e compreender as pessoas, e diferentes estilos de vida e diferentes opiniões. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca criou uma democracia. Deus criou uma teocracia quando Deus fez a terra. A razão pela qual o pecado é porque temos alguém a quem responder. Ele nunca nos fez solitários de qualquer maneira, pode funcionar de qualquer maneira que você quiser. Tudo que você faz repercute no universo. Afeta uma pessoa, afeta animais, afeta tudo ao seu redor. Mas o mundo chegou a um lugar, eles não querem reconhecer a Deus, e ainda assim eles precisam do poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. Vocês me ouvem? Bem, de qualquer maneira, quando eu voltar, todo domínio, todos os impérios, todos os reinos cairão diante daquele que é o centro da criação de Deus. Aquele que Deus amou tanto o mundo que Deus o enviou para morrer pelos nossos pecados. Poderia ter nos deixado morrer, ir para o inferno, todos nós, e criar uma outra criação. Veja, não escolheu fazer isso. Na verdade, para ele criar, ele só tinha que falar. Mas para redimir, ele tinha que sangrar. Ele escolheu sangrar. Veio para onde estávamos. Vimos que ele tornou carne humana a semelhança. Não carne pecaminosa, mas a semelhança da carne pecaminosa. Não havia carne pecaminosa em nosso Senhor Jesus. E ele morava onde nós vivíamos como o Deus de antigamente. Com Israel, no deserto. Israel iria de um lugar para o outro. Deus foi em uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo de um lugar para o outro. Quando eles tinham um tabernáculo, quando todos viviam em uma tenda, Deus também vivia em uma tenda chamada Mixcã, o tabernáculo. Quando eles finalmente cruzaram o rio Jordão e tiveram que atacar Jericó, fortaleza de Jericó, o Senhor Jesus apareceu com a espada em sua mão direita. Porque ele apareceu como um guerreiro? Porque o seu povo está no modo guerreiro. Ele sempre quer estar onde você está. Amém? Vocês estão me ouvindo? E finalmente, a propósito, quando eles estavam sofrendo sob a fornalha da escravidão do Egito, gritando em seu julgamento de fogo, sendo oprimidos e perseguidos pelos egípcios, o Senhor apareceu em uma sarça ardente, como se dissesse, eu sinto o seu calor. Eu desci para libertar você. E eu quero que você saiba de uma coisa, esse Deus é um Deus maravilhoso. Este é um Deus bom. Ele é um Deus santo. Ele tem justiça, ele tem padrões para o universo. Ele fala da tempestade e das ondas do mar. Até agora você virá, até agora você pode vir aqui, mas não mais. Até mesmo o tsunami, finalmente houve o grito de Deus no céu, dizendo, pare, suficiente. Tudo bem, Deus ordenou. Tudo no universo obedece a Deus, menos o homem. Veja, então, vamos lá. O mundo será endireitado quando ele, aquele que merece o trono de Davi, ele se assentará naquele trono e reinará em retidão, em amor, e teremos o paraíso na terra. Amém? Que é chamado o governo milenar de Cristo. E isso tem estado em meu coração essa semana, como você pode ver. E aqueles de vocês que são contra, você diz, uau, não consigo imaginar um Jesus sendo violento. Você deve entender uma coisa. Se seu filho está prestes a ser prejudicado, você vê uma mãe ursa ou uma mãe leoa lutando, mesmo contra animais que são maiores. Mesmo um leão, outro leão, ou mesmo um elefante.
a mãe vai lutar até a morte para defender o seu filho. Isso é amor. Você não chama isso de politicamente correto, eu chamo de amor. E ainda aqueles de vocês, alguns de vocês que dizem: uau, eu não posso adorar um Deus. Você sabe, eu não posso admirar um Deus que mata pessoas. Você deve entender que Ele não está ali para matar pessoas, Ele está ali para salvar. Mas há pessoas que se recusam a ficar sob sua graça, sob o seu amor. E então eles acabam do outro lado, do anticristo. E eles estão inclinados ao inferno para matar. Bem, Deus vai matar aquelas pessoas no livro do Apocalipse. Amém? E você não pode dizer isso: eu não posso respeitar um Deus assim, porque no fundo do seu coração você assiste filmes onde você quer que o herói lute. Você vê que o herói vê coisas ruins acontecendo, o herói vê uma garota que está prestes a ser estuprada, vê um garotinho prestes a ser atingido, e o herói fica lá embaixo. Você quer que eu responda, seu hipócrita? Mas eu ainda não estou aqui, ainda não chegamos onde o Senhor retorna e se vinga do anticristo, e anos de choro de todos os mártires e as crianças indo para o céu antes do tempo. Mas Ele vai voltar. Ele é o parente redentor. Ele os redimirá e os vingará. Esse é o herói dos heróis. Eu conheço algum de vocês. Você não pode imaginar o Jesus dos evangelhos e Jesus do Apocalipse. Eu posso. Isso me faz adorar. Porque eu gosto de assistir programas onde o bandido encontra um bom herói que o acerte-o. Eu amo programa assim. Eu amo programas onde o garoto está abusando de uma garota, dando um tapa nela, e de repente chega o herói, bate em todos os meninos e liberta a menina. Eu amo programa assim. E não finja, você também gosta de programa assim. Você diz: eu só quero que Deus, Jesus, segure um cordeiro o tempo todo. Essa igreja não está certa e eu sou um pregador da graça. Eu disse: eu sou um pregador da graça, ok? Então como você explica isso? Muitos virão. Olha só, naquele dia quando eles veem Jesus voltar, todos entram em pânico. Quando virem que Jesus é o único, ninguém mais profanará seu nome. Então vão dizer para ele: Senhor, Senhor. Você acha que eles vão chamá-lo de Senhor, Senhor naquele dia? Sim, claro. Claro, cada governante na terra, todos aqueles que blasfemaram o que eles pensam que é, aqueles que não acreditam na Bíblia, aqueles que não acreditam em Deus, quando eles virem, eles dirão: Senhor, Senhor. Ei, Senhor, nós fizemos muitas coisas boas em seu nome. Em seu nome, foi o que disseram. Jesus não disse: você fez isso em meu nome. Eles disseram que fizeram isso em seu nome. Se Jesus disse que eles fizeram coisas em seu nome, esse será o nome do Senhor Jesus. Mas se eles disseram que fizeram coisas em seu nome, eles fizeram coisas que pensaram em nome de Deus. Eu fiz coisas em seu nome. De jeito nenhum não foi em nome de Jesus. Jesus disse: sinto muito. Não, Jesus não se desculpe. Os dias de desculpa acabaram. Essas pessoas não são salvas. Mas uma coisa que você precisa saber: nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então eu vi pessoas atrás do púlpito dizendo coisas como nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. Mas ele nunca diz qual é a vontade do Pai, porque isso é controle. Se você quer conhecer bem a vontade do Pai, continue vindo. Porque agora você pode ter uma base instável. Você poderia perder a sua salvação. Nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor. Veja como as pessoas adoram usar esse versículo para controlar. Mas se o evangelho da graça é verdadeiro, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Então como você reconcilia isso? Isso significa que aquele que faz a vontade do Pai, e qual a vontade do Pai? Acredite em Jesus. Nem todo mundo que o chama de Senhor é salvo naquele dia. Mas aquele que faz a vontade, aqueles que proclamam Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor pessoal, não naquele dia quando eles perceberem que Ele é Deus, dizendo a Ele naquele dia Senhor, Senhor. Mas hoje, se você o chama de Senhor, você acredita nele em seu coração, você está fazendo a vontade do Pai. Ok? Prove. João 6,40. Palavras de Jesus: e esta é a vontade daquele que me enviou, que todos os que veem o Filho e creem nele, ele pode ter a vida eterna,
e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode ler isso? Amém? Qual a sua vontade? Sua vontade é que todos os que vejam o Filho, e quando você está pregando Jesus e as pessoas veem isso no sermão e acreditam nele, adivinhem, eles estão salvos. Essa é a vontade do Pai, que todos creiam no Filho. Qual a vontade do Pai? Que todos acreditem no Filho. E cuidado com as pessoas que tentam dizer que é a vontade do Pai. Lá estão seus trabalhos de novo, seu comportamento. Se eles fizerem isso, eles estão negando o Evangelho de Jesus Cristo. É o espírito do anticristo no púlpito. Não há compromisso. Quando se trata de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho da graça e paz. Vocês estão comigo até agora? A próxima questão que eu quero tratar é essa. Pastor Prince, se eu tiver uma empresa cristã, não apenas uma igreja, uma organização cristã, e eles são todos cristãos, e eu sou um chefe cristão, e meu pessoal é tudo que você sabe, eles foram influenciados, impactados pelo Evangelho da graça, e todo mundo sabe disso. E você sabe, pastor, pessoas que acreditam na graça são pessoas muito humildes. Quando você fala com eles, eles dizem, você sabe, chefe, é realmente a graça de Deus na minha vida. São pessoas muito humildes. É fácil trabalhar com pessoas humildes. E a pergunta que eu faço é essa. É o fim do ano e preciso compensar você. Eu preciso dar a você a sua avaliação para a remuneração deles. Quantos entenderam o que eu estou falando até agora? Ok? Eu estou usando uma organização cristã porque uma organização mundana não pensa na graça. Você entende que não há graça em sua tomada de decisão. Mas para um chefe cristão, a graça está lá. Agora, Pastor Prince, se eu der a todos pela graça, ganhe 5 meses de bônus, porque 5 é o número da graça. E então no próximo ano eles terão um aumento de $500. Aumento. Novamente 5, pastor. Você sabe, é isso que eu deveria fazer. Pastor Prince, é isso que eu devo fazer? Sabe, amigo, e essas são as perguntas que recebemos quando viajamos para o exterior. O pastor Mark viajou para Taiwan na semana passada. Eles fizeram-lhe a mesma pergunta. E eu quero te dizer isso porque eu já dei a resposta aqui antes. E eu quero dizer de novo para aqueles que não estavam aqui. Você pode levar isso para casa. Guarde bem. Ok? A resposta está aqui em 1 Coríntios 15. Como avaliamos nossos funcionários? Como avaliamos as pessoas abaixo de nós? Mas pela graça, Paulo está falando, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Ouça agora. Sua graça para comigo não foi em vão. Isso significa que a graça de Deus em sua vida pode ser em vão. Significa que Deus te dá graça, você tem amor. Por exemplo, graça para trabalhar com crianças. Número 1, você deve amar crianças. Deus te dá graça, então você tem amor pelas crianças. Quando você as vê, você tem um leve sorriso no rosto. E você tem ideias na sua cabeça sobre como tornar Jesus mais real em suas vidas. Você tem ideias criativas e inovadoras para tornar a escola dominical mais emocionante. Você tem essa graça toda vez que pensa sobre isso. Mas então você pensa sobre a sua responsabilidade no trabalho e na correria que você tem. Mas a graça está lá. E finalmente chegou o momento que você decide. E você sabe que tem paixão. Você pensa na obra de Deus, você sente a paixão. Mas Deus nunca te forçará. Deus nunca força, mesmo sendo rei. Ele não vai bater seus joelhos juntos e fazer você cair e dizer, obedeça. Jamais vai fazer isso. Amém. Mesmo agora você está livre para se levantar e ir embora. Ele nunca vai te forçar e congelar você aí no assento. Amém. Portanto, a questão é essa. Ele lhe dará o desejo de ministrar às crianças. Se alguém não tem esse desejo, os cristãos acham que Deus vai mandar você fazer coisas no ministério que você não quer e que você tem que carregar a sua cruz. Eu não penso assim em nenhum momento. Isso não pode ser aplicado para isso. Quando se trata de ministério, deve haver um dom. Um dom que lhe dará o desejo de fluir nessa direção. Amém? Pois, se alguém não ama as crianças, não queremos perto de nossos filhos. E os filhos não os querem entre si, nós vamos? Ok? Sim. O que fazemos? Você tem essa graça, ela vem sobre você. Você sente isso toda vez que pensa em crianças. Você sente que, sim, um dia desses devo me registrar. Mas você não fez. Você prioriza o seu trabalho, você prioriza outra coisa. Você trabalha horas extras, você está cansado no domingo. E então você quer trabalhar, mas você valoriza a sua festa no sábado à noite. E você não está disposto a deixar nada. Então a graça que Deus dá a você, só para você, você sabe. Ele não deu essa graça a mais ninguém, Ele deu a você. Que honra. Foi em vão. Então adivinhe, ele se dissipa. Se dissipa.
Aí ele continua dizendo, sua graça para comigo não foi em vão. Isso significa que Deus pode te dar graça, mas sem sucesso. Mas eu trabalhei, diz Paulo, trabalhei com mais abundância do que todos eles. Agora acho que pelo contexto aqui, todos estão se referindo, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé e tudo mais. Trabalhei mais abundantemente do que todos, mas não eu. Você vê o quão rápido é dar honra onde a honra pertence? Porém, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você me ouve? Em outras palavras, se a graça está lá e você entra nela, em primeiro lugar você vê a graça, o chamado, o namoro da graça para se envolver num ministério. Vá com o pastor Príncipe para Israel, você sente a graça de fazer isso. Você sente a graça de querer participar neste ministério. Ei, eu posso cantar uma música melhor. Ei, aleluia. Você sabe, lá em cima, que terrível. Cara, o jeito que ele canta, eu posso cantar melhor. Ok, você tem a graça, mas você não tem a humildade, certo? Tire um tempo, deixe a graça trabalhar. Então a questão é que a graça começará a funcionar. Você vai dizer sim à graça, você fluirá com graça. Agora, Paulo fluiu com graça e acabei fazendo muito mais do que todos eles. Porém não era ele, mas a graça de Deus que estava com ele. Então para um chefe, para um empregador, você não pode decidir olhando para a graça das pessoas. Você decide com base em eu conheço os seus trabalhos, eu conheço os seus empregos, eu conheço os seus empregos. Eu avalio você com base no que você produz. Eu avalio você com base no que você trouxe à luz. Avalio os resultados. Pastor Prince, isso não é graça. Sim, é graça. Se você usar a graça, haverá frutos. Na verdade, eu estou avaliando o seu trabalho. Isso me diz que você tem usado a graça. Que a graça não tem sido em vão. Estão me ouvindo? Você pode começar como recepcionista, mas adora atender chamadas de tal forma que você ouve o Espírito quando alguém sai em apuros. Você não diz, sim, ele voltará, o pastor Linha não está por perto. Sim, desligar. Você sabe, bem, irmã, há algo. Sempre podemos entrar em contato com alguém, esse pastor está disponível, e as pessoas ouvem isso e os chefes veem isso, e veem que o fluxo da graça está nessa pessoa, e essa pessoa não permanecerá recepcionista. Nada de errado em começar como recepcionista. Os chefes não podem julgar com base com base na graça, todos eles. 5%. Não, é baseado em trabalho. Como Jesus olhou para as igrejas em Apocalipse, conheço suas obras, obras refletem se a graça foi usada em sua vida. Deus te deu graça para fazer algo. Quando você se veste e flui com a graça que Deus lhe dá, Deus recompensa você por sua graça que Ele primeiro lhe deu. Amém? Está claro para você? Chefes, estão claros para vocês? Alguns pensam que o pastor Prince permite que todos se levantem no púlpito para dançar ou cantar. Deus me criou. Eles pensam que tendo uma voz assim eles podem ser. Não, todos foram avaliados. Não importa o quão jovens eles são, todos foram avaliados. E é por isso que as pessoas no ministério da plataforma, de vez em quando fazemos um teste. Nós os corrigimos de propósito e vemos como eles respondem. Se eles permitem correção ou não. Se eles têm atitude ruim, eles não podem ir mais longe. Não deveria revelar, meu. Você vê a resposta que as pessoas têm. Sempre diz se eles podem ir para o próximo nível. Posso ouvir um amém? Pastor Prince, você tem que entender, eu tenho fluxo para fazer isso, mas não tenho tempo. Não é interessante? Todos eles têm o mesmo tempo. 24 horas. Esta criança nasceu ontem no hospital Kandan-Kerbal com mais de 15 horas. Ninguém mais entende. Não existe isso. Na verdade, minha Bíblia diz que há coisas que você faz às quais Deus pode adicionar tempo. Jacó amava Raquel, serviu 7 anos por ela, mas foram como alguns dias por causa do amor que sentia por ela. O tempo passa rápido às vezes, mas ainda é hora. E a Bíblia diz que quando você gasta tempo na palavra, você adicionará tempos de vida. E depois os dias de vida no mesmo verso. Então, obviamente, os dois não podem se referir à longevidade. Dias longos, meu amigo. A vida nem sempre é longa. Significa duração de dias. Você tem todo o tempo para fazer o que quiser. É uma bênção. Eu disse, é uma bênção. Comece mal o seu dia e você verá quanto ele é curto. E como você se sente frustrado. Como você fecha os olhos e você não se sente bem. Comece o seu dia bem com Deus.
Andrew Murray diz que a chama de câmara interna, o lugar onde você passa tempo com Deus. Você e só Deus é incrível. Quaisquer que sejam os seus medos, você está na presença. Ei, se eu tivesse a chance de estar na presença da rainha da Inglaterra, eu vou me certificar de me vestir da melhor maneira, vou me certificar de que tudo está bem e valorizar cada momento. E tentarei memorizar cada palavra que ela disser. Que tal se você tivesse a oportunidade de estar na presença do Rei dos Reis? Com todo respeito a todos os monarcas da terra, o Rei dos Reis com quem você passa pode fazer algo sobre a sua situação. E até fale com ele sobre todos os problemas da sua vida, sabendo que você está falando com a pessoa que tem todo o poder, que tem todo o amor por você. Faz algo ao seu coração. E quando você sai da câmara interna, você descobre que existe uma fragrância que se difunde. E descobre o dia todo que usa a unção de sua presença. Começa o dia mal e você sabe que está sozinho. Mesmo que Deus te ame. Ok? Amém? Amém, Pastor Prince? Ok, terceira pergunta. Isso ajuda os chefes aqui? Ok? Então se você tem 1 mês, 3 meses, é assim que os chefes avaliam seu desempenho. Com base no desempenho. E o desempenho é alcançado pela forma como flui com graça. Você flui com graça, será um ótimo desempenho. Será fruto do Espírito. Até mesmo a atitude certa. Amém? A terceira coisa que eu quero tratar é essa. Santidade. Pastor Prince, o que é santidade? Número 1. Não confunda santidade com justiça. Eu tive uma senhora muito famosa na América. Ela é muito avançada em sua idade. Uma professora bíblica incrível. Me mandou uma mensagem outro dia. E disse isso. Eu vi seu show. E começo a perceber a diferença entre santidade e justiça. As pessoas confundem os dois que você conhece. Até mesmo muitas pessoas que passaram pela escola bíblica confundem os dois. Você pergunta o que é santidade. Eles dizem, você sabe, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Sim, eu quero dizer que pode envolver certo estilo de vida, mas a santidade realmente está se desintegrando. O oposto de santidade não é pecado. O oposto de santidade é comum. Você é como qualquer pessoa no mundo. As pessoas do mundo dormem sem remorso do pecado. Eles se entregam e comem. Deixe-me dar um conselho aos crentes aqui, certo? Algo está errado se você é apaixonado por comer. Comer bem não é nada novo, sabe? Foi a queda de Roma, a queda do Império da Grécia. Todas as quedas da história você descobrirá que eles adoram comer antes de acontecer. Outra coisa que amam é a fornicação, sexo imoral. Deixe-me dizer, Deus deu comida, amém? Deus deu sexo, amém? Mas sexo é algo que Deus quer que tenhamos dentro de certos limites. Às vezes, quando você confina algo, explode. Quando você não confina algo, ele se dissipa. Mais uma vez, às vezes você confina algo que explode. Mas se der muito espaço, como Padã, o campo, se dissipa. Usa o tempo todo, se dissipa. Aí tem autocontrole quando você usa, explosivo. Quem tem ouvidos para ouvir? No primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar. Em todos os lugares, em toda Singapura, que está vendo isso agora, e também aqueles que estarão assistindo pela televisão. Amém? Os caminhos de Deus são melhores. Deus tinha um sorriso no rosto, acho que quando Deus criou o sexo. Na verdade, tecnicamente falando, o primeiro mandamento é, faça sexo. Deus disse a Adão, seu primeiro mandamento a Adão, seja fecundo. Se multiplique. E enche o planeta. Ou fique aí e vomite. Então, Sete vem. Então, Caim vem. Abel vem. Estou tão feliz que Deus poderia ter feito assim, sabe? Deus poderia ter feito assim. E senhoras, eu poderia ter feito vocês irem para um canto e colocar seus ovos.
Ou Deus pode dar o ato sem nenhum prazer? É surpreendente que a maior criação esteja no ponto de prazer que o homem pode produzir deste lado do céu. Não é feito com dor, é feito com prazer. E Deus o criou. Eu te digo o que Deus faz, Deus é um bom Deus. Ok, o diabo vem, ele quer trazer o casamento. O casamento é a ideia de Deus, e Deus significa homem, mulher, marido, esposa, dentro dos limites onde se torna explosivo. Tudo bem? Sexo real e satisfatório. O diabo vem e tira o sexo do confinamento do casamento. E o diabo quer que seja algo que o homem não apenas afete seu corpo, mas afete a sua mente, e ele durma com alguém. Então eles pensam que não há nada a fazer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu coloco um pedaço de papel e colo em outro pedaço de papel, e deixo por 1 hora e eu passo o papel para você e digo para você tentar separá-los com maior precisão quanto possível, você não pode fazê-lo. Algumas coisas neste papel ficarão presas a este papel, e algumas coisas neste papel estarão no outro lado do papel, porque se tornaram um. Deus ordenou que o homem seja um. Você pode argumentar e dizer, eu não acredito em Deus e tudo mais, mas você ainda está indo embora da mesma maneira, em uma caixa ou no fogo, da maneira que Deus ordenou. Amém? Para os crentes, o arrebatamento. Porque há 3 fusos horários da graça de Deus. Tito, capítulo 2. A graça de Deus apareceu trazendo salvação a todos os homens. Isso é passado, Jesus veio, observe que ele é chamado de graça de Deus. A graça é uma pessoa. A graça de Deus apareceu trazendo salvação. Isso é passado. 3 fusos horários da graça. Fuso horário do passado, Jesus veio. Graça apareceu trazendo salvação. Boas notícias? Em seguida o fuso horário presente, nos ensinando. E o que está nos ensinando? A graça de Deus. A graça de Deus nos ensina. Eu te ensino graça, a graça te ensina de dentro. Pastores e líderes que não pregam a graça porque têm medo dela, eles não podem pensar bem de Deus, a bondade de Deus, não permitem que a graça ensine. Por fim eles ensinam, mas quando eles não ensinam tão bem quanto o ensino da graça de Deus. Quando o homem ensina a sua modificação de comportamento, quando a graça ensina, é a transformação do coração. O tempo atual, o fuso horário atual da graça é: a graça nos ensina a negar a impiedade e viver sobriamente, com retidão no presente, neste tempo presente. Então, chegamos ao futuro do fuso horário da graça, esperando a bendita esperança da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 fusos horários. Veja, um crente não anseia pela morte. Essa não é uma posição bíblica. A posição bíblica é que o crente espera pelo arrebatamento. Em cada carta de Paulo, o arrebatamento é descrito, elucidado ou inferido. E esquecemos disso. Ok, isso é uma outra mensagem. Vocês estão entendendo? Agora você diz, bem, pastor Prince, eu e minha namorada estamos morando juntos e qual o problema? Estamos todos felizes? Feliz? O que é de errado nisso? Bem, a questão é que ficarei feliz se você for feliz e isso acabar com você, sabe? Existe um Deus que é perfeito em bondade, que sabe disso no coração e no coração da mulher. Talvez não o cara que ela possa sentir a segurança, até que saiba que você a ama dentro dos limites do casamento. Mesmo que agora ela esteja falando com a cabeça, ela não está falando com o coração. As pessoas mudam, e Deus sabe que as pessoas precisam estar num ambiente seguro. O caminho de Deus é espírito, alma e corpo. Eu estou dizendo que se você viver até 120 anos, você quer viver uma vida longa e boa, esta é uma área que você terá que tomar muito cuidado. Ok? Pureza sexual. Deus deu a José sonhos quando ele tinha 17 anos. Mesmo que ele tivesse sonhos, ele andava dizendo, você sabe, eu vi todos vocês se curvando diante de mim. Ele não tinha sabedoria. Ele não era capaz de interpretar o sonho que teve. Mas ele teve o sonho. Mas sabe quando ele começou a interpretar o sonho? Quando ele foi lançado na masmorra. Tudo bem, a esposa de Potifar mentiu sobre ele e na masmorra haviam 2 homens que lhe deram seus sonhos, que os estavam assombrando, e ele foi capaz de interpretar os sonhos com precisão, e os eventos foram se desenrolando da mesma maneira que interpretou. Então, entre o dom e a interpretação, que é a sabedoria, há um teste.
sua família não está perto. Entre o dom e a sabedoria de usar o dom para interpretar o sonho que Deus lhe deu, há um teste. Você está longe da sua família. A esposa do seu chefe te ama. Ninguém está na grande mansão. Só você e ela. Ela é jovem, dinâmica. Ela é linda. Porque chefes como Potifar escolheriam mulheres lindas. E você é jovem, é viril. Bastava dizer sim e você receberá favores especiais. Vamos. Seus pais não estão por perto, apenas diga sim. Pelo que você sabe, Deus pode estar longe, fazendo outra coisa. Cuidando de todas as girafas e elefantes na África. Tudo bem. Vamos. Essa mulher está ficando forte. Apenas diga sim. E José disse: como posso fazer esse grande mal? Antes dos 10 mandamentos fossem dados, José viveu antes dos 10 mandamentos. Ele chama o adultério de grande maldade. Isso foi antes dos 10 mandamentos serem dados. Como posso cometer essa grande maldade? E pecar contra Deus? Ele estava praticando a presença de Deus. Deus estava lá com ele. Então ela agarrou a sua jaqueta. E ele correu, porque a única maneira de responder à luxúria é correndo. Corra para a floresta, corra! Em tudo mais, a Bíblia parece dizer que, você sabe, você pode aplicar isso, aquilo, quando se trata de tentação, corra. Tentação sexual, corra. Amém? Posso ouvir amém? Nunca diga eu posso lidar com isso. Em cada tentação, é sempre esse ciclo. Em primeiro lugar, tudo bem, você é tentado. Você está assistindo alguma coisa, você é tentado. Você não queria ser tentado. Você acordou naquela manhã, você não planejava ser tentado. Você planejou andar com Deus. Planejou ler a sua Bíblia até o final do dia. Você teve boas intenções, mas foi tentado. Tudo bem, estamos falando sobre sexo aqui. Então, vem o maior erro. Você está tentado. Você está assistindo um filme que tem muitas cenas que, você sabe, não é uma exaltação de Cristo para você estar sentado naquele cinema. Especialmente quando você é pastor. E você fica sentado ainda, por quê? Porque pagou por isso. Vem o próximo problema. Eu posso lidar com isso. A Bíblia chama isso de confiança da carne. O próximo é, eu posso lidar com isso. Ok? Então, a tentação e depois vem, eu dou conta disso. Eu posso lidar com esse filme. Eu dou conta. Eu sei que existem algumas partes. Ela pediu carona, mas eu posso lidar com ela. Ela é linda, eu sei disso, mas eu posso lidar com isso. Vai parar aí, vai parar aí. Vai parar aí. Nossa, que saia curta. Vou mandá-la de volta, não tem problema, não tem problema. Sim, eu sei que ela é esposa de outro homem, mas ela quer falar comigo tanto tempo, então falei. Ela pediu meu número também, então dei. Eu dou conta disso. Todo mundo diz isso. Eles têm boas intenções. Eles nunca planejam cair em adultério. Depois que você diz, eu posso lidar com isso, a Bíblia chama de confiança da carne, que leva ao surgimento do pecado. Ok? Fuja do pecado, você cai no pecado. E quando você cai no pecado, adivinhe? Você se sente culpado. Você se sente culpado. 99,99% das pessoas que se sentem culpadas, exceto aquele 00,1 imprudente. Porque você tem uma consciência, você nunca vai escapar da sua consciência. Então agora você se sente culpado e psiquiatria, psicologia, eles dizem que se você é culpado, uma culpa perpétua, seja culpa real ou pseudo-culpa, você está condenado a repetir o comportamento. Eles não têm resposta, com todo respeito. Só Jesus tem a resposta. Portanto, não há condenação. E fazendo isso, eu destruí a condenação. Está escutando? Quanto mais culpado você for, dirá, melhor eu ir até o fim. Esse é o ciclo vicioso. Certo? Olha aqui. Você pode dizer, acho que todo pecado é pecado. Não acho que esse pecado seja maior, que o pecado seja maior. Não, pecado sexual é maior. Ah, pastor Prince, você está colocando graus no pecado? Sim, estou. Não se engane. Existem pecados que são menores, existem pecados que são maiores. Você se lembra do que Jesus disse a Pôncio Pilatos? Quando ele disse, seu povo te entregou a mim. Jesus disse, aquele que me entregou a vocês cometeu um pecado maior. Ele disse isso? Sim.
Aquele que entregou, ele estava se referindo a Caifás, o sumo sacerdote. Aquele que me entregou a vocês cometeu um pecado maior. Pôncio Pilatos pecou. Em comparação, pecado maior, isso significa que o pecado de Pôncio Pilatos ainda é pecado. Mas aquele que me entregou a vocês, o líder dos judeus, Caifás, tem o maior pecado. Vocês estão me ouvindo? Existem coisas que um pecado que vai mandar qualquer um para o inferno. Agradeça a Deus por Jesus. E Deus não tem tempo para seus e-mails. Você pode escrever para ele e dizer: ei Deus, é assim? Deus não pode impugnar por sua própria justiça e santidade. Ok? Tem isso em mente. Agora vem a pureza sexual. Pessoas... Eu quero te dizer isso. Quando você peca contra o seu corpo, é diferente de pecar outros pecados. Vou te provar isso. Veja 1 Coríntios 6. Você não sabe que aquele que se juntou com a prostituta é um corpo com ela para os dois? Ele disse, se tornarão uma só carne. Mas aquele que está unido no Senhor é um espírito com ele. Fuja! Fuja da imoralidade sexual. Como José, porque ele correu, eu submeto a você. Eu acredito que ele correu porque ele teve medo de mudar de ideia. Ele não ficou ali dizendo, eu posso lidar com essa linda mulher. Eu posso lidar com ela. Nossa, ela cheira bem. Nossa, ela cheira bem, é uma linda mulher. Uau, linda mulher. Eu dou conta dessa mulher. Os cílios dela são lindos. Eu posso lidar com isso. Você vê, ele não ficou ali, ele correu. Mas ela agarrou a jaqueta dele, você vê. José está sempre perdendo o paletó, percebeu? Seus irmãos o jogaram na cova, eles levaram sua jaqueta. Jogaram sangue, falaram para o pai que ele está morto. E agora eu perco essa jaqueta. Mas finalmente ele tem uma jaqueta que foi colocada pelo monarca da terra e se tornou o homem mais poderoso. Lembre-se, se você perder sua jaqueta por causa do testemunho para glorificar aquele que te remiu, haverá uma nova jaqueta para reinar. Antes disso não consegue interpretar o sonho, mas depois que ele disse não, ele foi punido por isso. Ele estava realmente, eu não acredito que Potifar acreditou na história de sua mulher. Se Potifar acreditou na história de sua esposa, ele não será jogado na masmorra. Sua cabeça vai rolar. Eu acho que ele suspeita da esposa dele. Mas ele não é forte o suficiente como os homens de hoje para enfrentar sua esposa. Então você deve jogá-lo em algum lugar. Tudo bem, então lá estava ele. Tudo na vida de José dava certo. Ele estava lá. E pela primeira vez, o vemos capaz de interpretar. Quando ele recebeu sonhos mais cedo na casa de seu pai, ele não foi capaz de interpretar. Capacidade de interpretar o que Deus lhe diz é sabedoria. Existem pessoas que têm mensagem de Deus até que os anjos digam, desista. De janeiro em diante eu venho dizendo a ele a mesma coisa, ele ainda... Deus até enviou, sabe, no NetGeo, Deus enviou um búfalo com um nome, certo? É a Universidade Nacional de Singapura. E o cara ainda, qual universidade, Senhor? Estou dizendo que tem pessoas assim. E o que faz uma pessoa Eu vi adolescentes, eu compartilhei com adolescentes. Eu digo a eles, se você é um adolescente e olha para outros adolescentes e eles estão sempre se entregando fisicamente, se eles estão vendo pornografia, se eles estão se masturbando e eles estão sempre pensando em tudo isso. E eles não têm autocontrole. E acontece que quando você olha para eles, eles parecem zumbis. Muito antes do filme Zumbi ficar famoso, o pastor Prince usou a palavra zumbi. Muito anos atrás. Eles parecem... Agora não olhe para trás, por favor. Dê a essas pessoas uma chance, ok? O avivamento está prestes. Eles não conseguem pensar direito, eles estão lentos. Amém? Mas as pessoas que dizem não, se a paixão vier, tenho que deixar ir, eu vou explodir. Amigo, você não vai implodir. Você não vai explodir. Confia em mim. Ok? Muitas pessoas de sucesso vão te dizer, suas energias sexuais não são liberadas. É transmutado em criatividade, em áreas de inovação. E pessoas criativas são altamente sexuadas. Mas eles não são pessoas que cederão às suas paixões o tempo todo. Então, quando eles entram numa sala, as pessoas sentem que esse cara está no controle. Não sabem por quê. Deus quer trazer você para esse lugar. É chamado de glória de Deus. Você entende? Deus ama você. Hey, Deus te ama. Ok, de volta à prova. De que a imoralidade sexual
tem classe própria. Cada pecado que o homem comete, a propósito, a palavra imoralidade sexual é porneia. Porneia, sua familiar? Pornô, porneia. Essa imoralidade sexual inclui qualquer coisa fora do casamento. Aquele não é um marido e uma esposa. Ponto final. Fugir. Para correr. Todo pecado que o homem comete está fora do corpo. Isso inclui o medo, preocupação, a reclamação, murmuração. Todo homem que comete o pecado está fora do seu corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Amigo, sabe de uma coisa? Deus está mostrando que alguns pecados têm certos efeitos semelhantes. Você sabe o que afeta o seu corpo e dá a você doenças crônicas e problemas? Agora eu quero te dizer, o pastor Prince não está dizendo, e vocês são testemunhas disso. Eu não disse se alguém está doente. Tudo bem? Resistir imoralidade sexual, eu não disse isso. Mas, quando você lê a Escritura, a Bíblia está dizendo que, se você comete imoralidade sexual, você está pecando contra o seu próprio corpo. Nem sua mente, nem o seu espírito, nem o seu corpo. Corpo para mim significa onde a doença se manifesta. Corpo. Você quer sua saúde divina? Pastor Prince, eu comungo todos os dias. Sim, mas você está dormindo com aquele homem. Eu não sei, eu só estou dizendo. Só estou dizendo pelo Espírito. E o pastor Prince, você sabe, fazemos o seu devocional e depois dormimos. Casados não, mas fazemos o devocional. Mas você está pecando contra o seu corpo. E quando você for ao médico ou a um pastor, você diz, por que Deus deixou isso acontecer? Deus não deixou isso acontecer. Você peca contra o seu próprio corpo. Você não pecou contra ninguém, seu próprio corpo. Talvez a pessoa com quem você pecou, mas é seu corpo. Vamos ver isso. Cada pecado que um homem comete está fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Aqui é onde alguns pastores e eu divergimos. Eles vão dizer, essa pessoa precisa ser liberta. Ela precisa confessar seu pecado. Eu não sou contra você confessar pecados. Eu sou contra você confessar pecados para ser perdoado. Eu acredito em confessar porque você foi perdoado. É uma reivindicação. Veja isso. Quando se trata de pecado, a resposta de Paulo é sempre, ou você não sabe que o seu corpo é. Pessoal, é presente ou passado? A forma como algumas pessoas ensinam é tipo, a propósito, os cristãos coríntios iam para o templo, prostitutas, ok? Este é o cenário aqui. Agora, Paulo está dizendo que deveríamos estar dizendo com base em ensino contemporâneo de libertação carismática, que uma vez que você dorme com uma prostituta, você agora está cheio de espíritos malignos. Mas Paulo não fez isso. Paulo disse, seu corpo ainda é o templo do Espírito Santo. Há uma esperança. Você está salvo. Você viu que o Espírito Santo não te deixou quando você estava dormindo? Ele pode estar entristecido. Por quê? Ele tem visões de grandeza para o seu corpo. Ele tem visões de brilho para o seu corpo. Ele tem visões de brilho em seu rosto. Ele tem visões de olhos brilhantes para você. Ele tem uma visão de você com 70, 80 anos. As pessoas dizem, meu Deus, você ainda parece ter 50 ou 40 anos. Ele tem visões de grandeza para você. Qualquer coisa, menos o pecado, porque está aquém da glória que Deus tem para você. Você entende isso? E quanto mais você... Escuta, gente. Você pensa, se eu ceder, eu ficarei satisfeito dessa vez? Não. Quanto mais você cede, mais cede. É uma escravidão. Comece a dizer não quando se trata de pecado sexual. Você deve dizer não. Eu não vou assistir essa série de TV. Eu não vou fazer. Eu não vou. Porque para mim, outras pessoas podem, elas não têm nada a ver com isso. Mas para mim, eu não sei porque continuo tropeçando. Então, tanto faz, eu não vou. Louve a Deus. Então, não é maravilhoso que você ainda tenha o Espírito Santo em você?
É o tempo presente. Você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você, que você é de Deus. E você não é seu, porque você foi comprado por um preço. Veja, posso fazer o que quiser com o meu corpo? Se você é um cristão, você foi comprado. Você foi comprado. Muita gente vai ao mercado, muita mercadoria não comprada. Não comprado. Ninguém quer comprá-los, mas você foi comprado. Você está comprado. E você não foi comprado com $1 milhão. $1 milhão empalidece em comparação com o preço que foi pago por você. Com a visão de glória que Deus tem para você, você foi comprado com algo que o mundo inteiro não pode igualar. O precioso sangue de Jesus Cristo. Portanto, você foi comprado por um preço. Portanto, glorifique a Deus onde? No seu corpo e em seu espírito, que são de Deus. Como glorifico a Deus em meu corpo? Deus diz, mantenha-o sexualmente puro. E cuidarei para que as pessoas olhem para o seu corpo e vejam a minha glória. Amém? Uau! Pastores e líderes, ao invés de dizer sim, é hora de bater nas pessoas, Paulo não bateu, Paulo nem disse mesmo confesse. Paulo disse, você não sabe. A resposta de Paulo às pessoas que vivem no pecado é sempre, você não sabe. Seu corpo ainda é. Irmão processando irmão no tribunal, você não sabe. Devemos julgar os anjos. Tem espírito partidário, tem orgulho, tem também divisões. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou do pastor Prince, eu sou deste palestrante e daquele. E Paulo diz, ei, você não sabe que eles são todos seus? É sempre, você não sabe. Irmão processando irmão no tribunal, você não sabe. Todos nós julgaremos os anjos, não os celestiais caídos. Devemos julgar que vocação temos em nosso futuro. Então, o mundo lá fora, a Bíblia diz, não se envolva na luxúria dos gentios. Eles se dão ao luxo da lascívia, mas nós não. Nós somos chamados para glorificar, para a virtude. E se tem alguém me observando, e de fato você está, agora, eu não me importo se você é cristão ou não cristão, mas você está tentando seduzir ativamente a esposa de outro homem, Deus tem uma palavra para você. Falo sério. E por falar nisso, caso você pergunte, todos esses escritos são escritos do apóstolo da graça, pregado por um pastor da graça. O apóstolo Paulo escreveu. O aviso que devo, você não está feliz por dizer você foi comprado por um preço? Portanto, glorifique a Deus com o seu corpo. Não apenas espiritualmente, mas em seu corpo. Gente, deve haver algo lá. Me dá água na boca só de olhar para isso. Você sabe o que eu estou falando? Você entende ou não? Eu olho alguns versos e eu salivo. Com a oração de Jabes eu salivo. Eu quero assim. Se você está tentando seduzir ativamente a esposa de outro homem, ou você fez isso, eu tenho uma palavra do Senhor para você. 1 Tessalonicenses 4. Pois essa é a vontade de Deus, sua santificação, sua santidade. Há uma coisa que Deus, a vontade de Deus, você pode ser santo, cuidado com a sua área sexual. Na verdade, esse pecado é um pecado que realmente afeta todas as áreas da sua vida. Alguém pode ficar com raiva e mesmo assim ser readmitido no ministério. Alguém pode ser desarrumado e insensível e ser reintegrado. Alguém pode ser um monte de problemas e ainda assim ser reintegrado, mas se comete adultério, nem o mundo vai permitir. Agora vamos voltar para aquele que está tentando seduzir a mulher de outro homem. Palavra especial. Você. É, você mesmo. Sim, você mesmo. 1 Tessalonicenses 4. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que você deve se abster da imoralidade sexual. Veja, santidade, o apóstolo da graça, enfatizou fortemente que cada um de vocês devem saber como possuir o seu próprio vaso, seu corpo, em santificação e honra. Respeite o seu corpo. Amém? Senhoras, não se vistam para atrair. Vista-se para ser puro. Não quer dizer que você parece uma cabra velha.
mas que você brilha, que você parece bem, que você parece saudável. Amém. Não na paixão da luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Não somos como gentios que não conhecem a Deus. Se você está aqui embaixo e você quer escrever algo sobre mim e tudo isso, e eles não conhecem a Deus, eu não dou a mínima para isso. Eu não me incomodo. Eles não veem o que eu vejo. Você vê, as pessoas fora do tabernáculo não veem a beleza da luz sobrenatural da menorá na tenda. Eles não veem as 4 faces de Jesus na tenda. Está toda coberta deles. Abençoados são seus olhos que veem. Então não seja como eles. Não seja como as pessoas do mundo. Eles não acreditam mais em casamento. A verdade é essa. Não seja mais como as pessoas do mundo. Nós nascemos de novo, somos redimidos. E a Bíblia diz, não com paixão pela luxúria, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, para que ninguém venha aproveitar e defraudar seu irmão nesse assunto. O contexto fala sobre imoralidade sexual. Se você engana ou se aproveita da esposa dele, veja, porque o Senhor é o vingador de todos esses. Como também nós te avisamos e testificamos. Diga uma coisa, eu não sei o quê. Eu não pretendo entender tudo neste versículo. Mas eu te digo uma coisa. Deus sempre tomará partido. Se Ananias e Safira vierem enganar seu povo, eles cairão mortos. Deus vai deixá-los cair mortos, porque Ele protege seu povo. Você diz, sua misericórdia dura para sempre. Quem canta isso? Israel, não Egito. Egito, seu povo morreu. Seu faraó morreu. Eles não têm música. Quem é que canta que o Senhor é bom? Para quem o Senhor é bom? O seu povo. E você pode ser o seu povo antes que o dia acabe, colocando sua confiança em Jesus Cristo. Mas Deus protegerá seu povo. E se houver 2 irmãos, ambos são salvos, e esse cara aqui está seduzindo a esposa desse cara, diz, ninguém deve tirar vantagem e defraudar seu irmão. Mesmo assim, o Senhor é vingador de todos esses. Apóstolos da graça, hein? Como também nós o avisamos e testemunhamos. Você diz, pastor Prince, não acho que isso seja graça. Este é o apóstolo da graça. Deus não nos chamou para a impureza, mas em santidade. Amém? Pastor Prince, eu rejeito tudo isso. Eu não consigo acreditar nisso. Então veja, portanto, aquele que rejeita isso, não rejeita o pastor Prince, que é um homem, mas Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Estão me ouvindo? Vou encerrar trazendo este amigo. Existem níveis de pecado. Um pecado é suficiente para mandar para o inferno. Não importa o tamanho, mas existem graus de pecado. Alguns não causam ondulações maiores. E a imoralidade sexual é um pecado que tem grandes ondulações. Meu amigo, imoralidade sexual, depois que você aprende a dizer não, fica cada vez mais fácil. Então, de repente, você entra num mundo novo, onde sua mente está clara. Onde, você sabe, quando você vê uma garota linda, tudo bem? Você agradece a Deus por ela. Você não a vê mais como um objeto. Você a vê como uma pessoa. Você agradece a Deus por ela e você se concentra. Que linda esposa eu tenho. Amém? Você sabe de uma coisa? Sua esposa ficará cada vez mais bonita. Mas se você está se entregando à pornografia, estou dizendo, sua esposa ficará cada vez mais feia. Mas não, ela não é. Em sua mente ela é. Por uma razão, meu ministério trouxe, como devo dizer? Quando eu digo meu ministério, você sabe o que eu quero dizer. É o ministério do Senhor, por meio de mim. Trouxe libertação para pessoas que estão viciadas em drogas. E especialmente pornografia. E fiquei atordoado porque não vi meus depoimentos com atenção e não tive tempo. Acabei de chegar de Londres e semana passada, no último domingo, quando me mostraram os destaques, muitas vezes eu só assistia aos destaques no dia anterior. Então eu nem sei, eu fiquei chocado ao ouvir aquele cavalheiro ali, um delegado Hillsong, estava compartilhando abertamente sua libertação da pornografia. Agora, amigo, pastores e líderes, o que você deseja? Pessoas que estão se alegrando com sua vitória sobre a pornografia? Ou pessoas que estão se escondendo e ainda estão pecando?
Eles se sentam no seu ministério e você não prega a graça, você prega a graça equilibrada, que é um termo impróprio, como meio Moisés, meio Jesus, meio lei, meio graça. Não existe tal coisa. Mas olhe para os testemunhos dessas pessoas preciosas. Uma pessoa nas Filipinas escreveu isso para mim. E seu nome é Ariel. Fui criado em uma família cristã nas Filipinas. Meu irmão gêmeo é um ministro em nossa igreja, onde também sirvo como líder de louvor e músico. Depois de servir por muitos anos, estávamos ambos exaustos. Não sabíamos o porquê e certamente não sabíamos que algo estava faltando em nossas vidas. Graças a Deus, meu irmão encontrou por acaso um vídeo do pastor Joseph Prince no YouTube. O vídeo o entusiasmou tanto que ele compartilhou comigo. Quando ouvi o pastor Prince pregar que eu sou a justiça de Deus em Cristo, minhas lágrimas imediatamente começaram a cair. Eu finalmente percebi que isso era exatamente o que eu precisava. Saber que Deus não está zangado comigo. Esta é realmente uma boa notícia. Esse incrível evangelho da graça me mudou. Eu tive um vício de pornografia que começou na minha escola, nos meus dias de colégio. Tentei parar o vício, mas sem sucesso. Achei que a música cristã me ajudaria no meu comportamento, mas não, e me senti tão condenado. Sempre que chegava o domingo, eu tentava liderar a adoração com o rosto feliz e ungido, mas no meu coração eu estava chorando e pedindo a Deus para me ajudar, graças ao nosso Senhor Jesus. Depois de crer e confessar que Ele é a minha justiça. Veja, amigo, confessar o pecado o tempo todo o torna consciente do pecado, e às vezes mesmo confessando, elas são tentadas novamente. Eu não sou contra confessar, estou apenas lhe contando a Bíblia. Confissão de pecado estava sob a lei. Se eu viver sob a lei, como Daniel, como Isaías, como Neemias, vou confessar meus pecados porque estou sob essa ordem. Mas para honrar a Jesus, eu confesso que sou a justiça de Deus em Cristo. E às vezes você é fraco em Deus. Como um pecado é um pecado, mas você agradece a Deus, você é a justiça de Deus, graças a Deus. Esse é o Novo Testamento. E foi isso que mudou a vida dele. Eu confesso que Ele é a minha justiça. Quando eu confesso isso, depois de crer e confessar que Ele é a minha justiça, meu desejo de assistir pornografia foi substituído por um novo desejo de assistir programa Pastor Prince destinado a reinar na Trinity Broadcasting Network. Também comecei a ler livros centrados em Cristo, incluindo os do pastor Prince, e ouvir todos os seus sermões em MP3. Enfim, estou livre. Agora posso liderar a adoração sem condenação, com a confiança que Jesus terminou o trabalho. E acima de tudo, em pleno conhecimento do amor de Deus por mim. E já se passaram 2 anos, caso você se pergunte. E eu sei que não foi por causa dos meus esforços de autocontrole. É tudo por causa do amor de Deus por mim. Os testemunhos que recebemos são sempre os mesmos. Não sou eu, não sou eu. Sempre dizem, não sou eu. E ainda fui convidado para pregar por 6 meses na minha igreja. Todo mundo sabe que não sou um pregador experiente, mas usando um dos livros do pastor Prince como meu guia sobre o que pregar, então consegui. O resultado então foi que nosso pastor redescobriu o evangelho. E agora ele está pregando mensagens de graça pura, em vez de uma mistura de lei e graça. Aleluia. Agora sente-se. Assiste esse depoimento mais recente que só pude ver ontem, porque eu mostrei uma pequena parte dela. My name is James, I'm from Hertfordshire, and my first impression of Joseph Prince was when a friend of mine introduced me to a sermon of his, and I just started listening and listening more. And in my past, you know, like I had a big problem with pornography and, you know, on the internet, because it's so vast in our society and world that it's so open. And I was introduced to a sermon of Pastor Joseph Prince about Jesus standing on the waters, and how it was about him and just his faith, how he stands in his faith, and not about our faith but his faith. And so I just kept on listening and listening, and I really had a big addiction in my past, which really left a lot of wounds in my heart, like the arrows that Satan calls them. And just keep on listening to more of the sermons of Joseph Prince, and more of the grace, and it just like all these wounds it caused, and all these dry leaves from the past that remained, they just fell away as I kept listening. And and I got a picture as I was listening to his sermon about the sun shining in the sky, and about from Joseph's sermon, and like
it's like the Bible says that we behold his face. He's like the sun, so radiant, and that's his grace that shines in the sky. And as I was listening, like all these things just kept melting away, and all the dry leaves fall away. And like the trees that are drawn to the sun, you just remain drawn to Jesus and his grace, and that just healed me completely. So thank you for Joseph Prince for these wonderful messages, and thank you, Jesus, for revealing them to Joseph Prince. And I am healed. Thank you. But yeah, just to see Joseph Prince, like to be alive in the same building with him and just listen to the gospel, it was out of this world. It was like, it's just like it was coming straight down from heaven, And it was wonderful, thanks. And I kind of brought some more sermons, I shouldn't have done. Pastor Prince, I just, I don't know what I've done if I didn't hear the gospel as it is preached by you. And if I didn't, I don't know what would happen in my life, but even though my life was in Jesus' hands, I know I was saved, but now that I have grounding, I just thank you from, the bottom of my soul, all that you've done for my life. And and I know Jesus gets all the praise, but for Joseph to come along and not fear of preaching it, because a lot of people stand up against it, but I just thank you from the bottom of my soul. Louve ao Senhor. Como eu disse, eu vi um trecho na semana passada quando a equipe preparou o testemunho. Eu disse, meu Deus, as pessoas estão dispostas a se levantar e dizer: eles tiveram um problema da última vez com pornografia. A maioria das pessoas vão olhar para baixo. Para mim é como aquela mulher que foi à cidade de Samaria e disse: venha ver o homem que me contou tudo o que eu fiz sobre os meus 5 maridos e eu cometendo adultério nessa época. E Jesus não deixou aquela mulher permanecer em pecado. Pastor Prince, você não me ama do jeito que eu sou, porque eu te amo. Eu sei que Deus tem grandes coisas para você. Não neste nível. Você sabe, a pior coisa que pode acontecer com meu filho Just é ter 2 anos o tempo todo. É muito fofo, mas nem sempre. Algo está errado, Deus quer que você cresça, amém? Então deixe-me encerrar com isso. Quando os fariseus trouxeram aquela mulher apanhada em adultério, muitos pensam que ela é uma prostituta. Ela não é uma prostituta. Ela foi pega em adultério. Diga adultério. Quando os fariseus trouxeram a Jesus, foi porque os fariseus... Agora, aqui é onde todos os pastores e líderes, quando ouvem isso, sim, já era hora, Pastor Prince. Não é isso, muitas vezes sua abordagem, se sua confiança está na lei, minha confiança está na graça de Deus. Você vê os fariseus, você sabe por que eles trouxeram aquela mulher adúltera? Eles foram pegos aqui em adultério, pense nisso. A coisa terrível que eles teriam feito eles esperaram até que o ato acabasse, eles intervêm, eles trouxeram a mulher sem o homem, porque talvez seja um deles. A ideia geral é que levaram a mulher a contender sobre a graça e a lei. Isso é sobre graça e lei. Responda-me esta pergunta. Você acha por um momento, se eles pensam que o ministério de Jesus é equilibrado, alguma graça, alguma lei, eles teriam trazido aquela mulher? Não. Devem ser eles que conheciam todos os seus modos de falar sobre a graça. Deve ter sido. Eles veem a forma como a graça de Deus é para com os pecadores. Que eles teriam trazido aquela adúltera. É porque eles o conheceram. Que se houver um pecador que venha a ele, o pecador nunca será condenado. Eles sabiam disso, senão nunca eles teriam trazido ela para Jesus. Eles trouxeram aquela mulher porque sabiam os seus caminhos de graça. Sua confiança estava na lei. Eles se vangloriavam da lei, mas eles conheciam a lei. Pessoas que pregam a lei, os 10 mandamentos, eles conhecem a lei. Eu te digo, Deus trouxe uma revelação a mim. Quando eu tinha 18 anos, isso me fez tremer. E eu confessei a cada hora que qualquer pecado, que quase remotamente soasse como pecado, eu vou confessar. Eu não entendo os cristãos ao meu redor que não fazem isso. Você está olhando para um homem que tem uma revelação da lei, sendo inflexível. Aqueles que dizem que pode guardar a lei nem entendem bem. E eles não têm respeito pela lei. Se você ler, então esses são os fariseus. Eles fazem a lei como algo que se orgulham, dá-lhes identidade. Graça eles desprezam, a graça que veio pelo Filho de Deus. Ao passo que a confiança dos pecadores está na graça de Deus. Então eles trouxeram aquela mulher a Jesus. E, jogou-a no meio e disse: Mestre, Moisés, na lei, então eles queriam que o Senhor se tornasse inimigo de Moisés.
Isso acontece com os pregadores da graça hoje. Eles querem nos retratar pessoas como o pastor Prince aqui, como o inimigo de Moisés, como o inimigo da lei. Amigo, ouça. Só porque não estamos sob a lei, não significa que a lei é minha inimiga. Graças a Deus pela lei. Sem a lei, não verei a minha necessidade do Salvador. Eles tentam trazer a lei. Moisés disse que tais deveriam ser apedrejados. O que acham? Eles tentam mostrar Jesus como o inimigo de Moisés. Mas Jesus mostrou-se como o Senhor de Moisés. Você vai ver isso. Agora, eles trazem a mulher ao Senhor e sua glória está na lei. Observe o que o Senhor fez. Já que você se vangloria na lei, o Senhor Jesus deixou sair o calor do Monte Sinai. Ok? Em todo aquele lugar, já que sua vanglória está na lei, o Senhor do monte Sinai, deixe sair o calor genuíno daquele lugar. E todos sentiram isso quando ele primeiro escreveu no chão, como se não tivesse ouvido as acusações contra aquela mulher. E eu oro para que você sempre tenha essa imagem. Quem quer que acuse você, sua esposa pode estar preocupada, seu amigo pode estar preocupado. Jesus não ouve. Ele se recusa a ouvir isso. A Bíblia diz, ele escreveu no chão, como se não os tivesse ouvido. Ele é surdo. Isaías fala sobre o seu servo. Quem é como meu servo? Deus diz, ele é surdo. Eu me perguntava, como pode Jesus ser surdo? E depois de ler esse tipo de história, ele é propositalmente surdo para algumas coisas. Amém. Ele é surdo às acusações e escreveu como se não as tivesse ouvido. E colocou, e deixou sair todo o calor do Monte Sinai. Sim, atire a primeira pedra. Mas somente aquele sem pecado. Atire a primeira pedra. Jesus contestou a lei? Não, ele não pode. Ele não pode impugnar a lei, nem eu. Jesus não veio para destruir a lei, ele veio para cumprir. A razão de não estarmos sob a lei é porque ele a cumpriu. Se você cumprir suas obrigações contratuais, seja o pagamento ao banco, pare de pagar se você o cumpriu. Jesus não veio para destruir, eu vim cumprir. Não estamos mais sob a lei, não porque a lei foi destruída. Não estamos sob a lei porque ela foi cumprida. Quando o Senhor Jesus era um bebê, eles o trouxeram ao templo para ser circuncidado. A Bíblia nos diz que Maria e José e o menino Jesus, e eles trouxeram um par de pombas. Agora, se você estudar o livro de Levíticos, você vai descobrir que os muitos pobres trarão pombas. Como o trono de Davi caiu até o ponto que ambos são da linha de Davi, tornaram-se pobres, que trouxeram a oferta de um homem pobre. Na verdade, eles tinham um cordeiro mais rico que existe, mas eles trouxeram o bebê e a oferta do pobre. E quando eles vieram e ofereceram, a Bíblia nos diz que havia um velho no templo de Herodes. Ele sempre estava lá, seu nome era Simão. Simão. Hoje, quando você vai para Israel, eles resumem a lei, todos os rabinos. Você pergunta a eles, me dê uma palavra como resumo da lei. Sabe o que eles dizem? Shema. Shema significa a lei, falando a lei. Shema Israel, Adonai Elohenu. Ouça Israel, nosso Deus é um só Deus. Certo? Shema. O Shema é uma imagem da lei. Então o Shema estava lá. A lei já era velha quando Jesus veio. Por que Deus trouxe a lei primeiro e não Jesus primeiro? Porque Deus é um bom anunciante. Deixe as pessoas estarem sobre a lei por 1500 anos e quando eles verem que não podem, eles vão ver a necessidade de um Salvador. Traga Jesus cedo demais e eles não verão a necessidade dele. Então a lei agora é velha, Shema. E ele viu o bebê e levou o bebê, e a Bíblia diz que ele veio pelo Espírito ao templo e ele pegou o bebê, que a Bíblia diz, ele disse ao Senhor, meus olhos viram a tua salvação. Não esqueça que eles falavam em aramaico, ok? Ele deve ter dito, meus olhos viram teu Yeshua. Chame-o pelo nome e agora deixe o seu servo partir em paz. Até a lei ficou feliz ao ver Jesus. E a lei fala a Deus, deixa-me partir agora em paz.
A Bíblia diz que ele abençoou José e Maria. Percebi que ele nunca abençoa o bebê. Por quê? Porque o bebê é maior do que ele. O bebê é maior do que Maria. O bebê é maior do que José. Ele nunca abençoou o bebê, ele abençoou os pais. E então eu parti. O Senhor está falando comigo. O Salmo 91 diz, com vida longa, quem quer viver muito? Deus prometeu a você, com vida longa vou satisfazê-lo e mostrar-lhe a minha salvação é Yeshua. Este homem viveu uma vida longa e boa. Shem estava velha quando viu o bebê Jesus. E o que ele diz? Deixe-me partir agora. Meus olhos viram Yeshua. Deus te dá uma vida longa e boa para que você possa ver Jesus. Amém? Então depois que o velho partiu, eles estavam carregando o bebê. Alguém entrou, era uma mulher da tribo de Asher, que se diz ter as mulheres mais bonitas de todas as tribos de Israel. Tudo bem, era mais linda, era uma tradição. Disseram que era da tribo de Asher. E o seu nome era Ana. E Han significa graça. Como se o seu nome fosse João, em hebraico é Yo, Yahvé, Yo, Hanan, graça. Deus é graça. Então, Hana entrou e Hana disse a todos. Shema não falava com todo mundo, porque a lei não é missionária. A lei não evangeliza, graça evangeliza. Ana disse a todos que procuram redenção. Olha esse bebê é a nossa redenção. Então a lei se foi, a graça entrou. Você está ouvindo? De volta a isso, ok? Jesus deixou sair a plenitude do calor do Monte Sinai, porque ele é o Senhor do monte. Ele não é inimigo de Moisés, ele é Senhor de Moisés. Ele foi aquele que deu os 10 mandamentos. Quando ele se baixou e escreveu no chão, não se esqueça que o lugar que ele estava escrevendo era um lugar dentro do templo. O recinto do templo não é solo terreno, não é solo lamacento. Na verdade é solo pedregoso. Olha aqui em cima, terreno pedregoso. Jesus, dedo, escrita, pedra. O que se te diz? Os 10 mandamentos. Ele está dizendo, você presume falar comigo sobre os 10 mandamentos? Eu sou aquele que deu a Moisés os 10 mandamentos. Você está me ouvindo? Você vê no final desse capítulo, este é o capítulo 8, João 8. Eles nunca entendem Jesus. As pessoas não entendem a graça, é maior do que sua mente. Jesus falou para eles, Abraão exultou. E em seguida, no final do capítulo, Jesus fala, Abraão se alegrou ao ver o meu dia. Palavras muito simples. Sabe o que ouviram? Você ainda não tem 50 anos, viu Abraão? Ele não disse, eu vi Abraão. Ele disse, que Abraão me viu. Olhe para isso, versículo abaixo. Abraão, seu pai, exultou ao ver o meu dia. Ele viu isso e ficou feliz. Os judeus disseram, você ainda não tem 50 anos. E viu Abraão? Ele disse isso. Ele disse, eu vi Abraão? Não, Abraão o viu. Ele é o maior. Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não aguentam isso. Não aguentam isso. Ou, o próximo versículo. Eles pegaram pedras para atirar nele. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim passou. Mais algo sobre a graça. Ainda que rejeitem a graça não pode deixar de ser graça. A graça não pode parar de dar, essa é a natureza da graça. Se você rejeita a graça, você não recebe a graça. Porque a graça vai entender, tudo bem, a sua rejeição, mas você perde. E a graça simplesmente passará, e quando ela passar, o capítulo 9 diz, agora, quando Jesus passou, ele viu um homem cego. E aquele homem cego foi curado. E todos eles poderiam ser curados. Mas você rejeita a graça irá para um lugar para dar. Amém? Graça não diz, não me rejeite por favor. Estou tentando o melhor para você. Graça simplesmente anda por aí. Você notou? Ele anda no meio deles e eles não podem vê-lo. Agora ele está caminhando como Deus. Eles estavam todos cegos, ele os cegou. Ele não estava escondido atrás de um poste. Isso é o que o pastor Lawrence faz. Ele não fez isso. Ele anda bem no meio deles. Eles não podem vê-lo porque eles rejeitam a coluna de nuvem, coluna de fogo. E foi isso que aconteceu quando o Egito atacou Israel. E Israel ficou preso no Mar Vermelho.
Falo entre uma rocha e um lugar duro. Atrás, onde os inimigos estão bem, vindo, atacando suas carruagens. E você pode ver toda a fumaça. Eles vieram para destruir. Na sua frente está o profundo Mar Vermelho. Moisés clamou. A primeira coisa que Deus fez foi não abrir o Mar Vermelho. Puf, a coluna de fogo os conduzia o tempo todo à noite à sua frente. A coluna de fogo foi para trás. A Bíblia nos diz que a coluna de fogo era a luz para o povo de Deus, mas escuridão para o Egito. Eles estavam presos na escuridão. Quando Jesus falou, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Sabe, imediatamente todos ficaram cegos. Estava muito claro. Apenas duas pessoas podem ver. Jesus e a mulher condenada. Aquele que não tem pecado. Sim, a lei pode condenar. O diabo pode acusar. Mas quem pode executar? Diga-me. Só uma pessoa lá que pode executar. Nosso Senhor Jesus. E ele não disse nada a ela para condená-la. Ele se tornou uma coluna de fogo para ela. Colocou todos eles nas trevas. E então, fez aquele mesmo lugar que era para ela quando ela chegou. A escuridão. O portal das trevas. A escuridão da morte, o vale da morte. Tornou-se a porta do céu. Porque Jesus estava lá para defendê-la. A Bíblia diz, um por um. Vocês sabem, pessoas que falam em guardar a lei, não conhecem a pureza da lei. Eles não sabem, eles não sabem. E então agora eles não esperavam. Em seus corações eles dizem, espere um minuto. Nós realmente queremos usar a lei sobre Jesus, mas não esperávamos que ele colocasse a lei sobre nós. É muito dolorido para a nossa consciência sentir isso. Você já sabe. E um por um a Bíblia diz, convictos de sua própria consciência, um por um eles foram embora, deixando apenas Jesus e a mulher. O único que pode apedrejá-la não faria. Eles fariam, se pudessem. Ele podia, mas não queria. E ele olhou para a mulher, todos saíram. Já lhe ocorreu, deixe-me perguntar, aqueles no andar do meio, vocês são inteligentes de longe, eu não posso ver seu rosto. Vocês parecem inteligentes. Todos eles têm Deus, corpos glorificados bem ali. Deixe-me perguntar, todos eles partiram? Todos os seus acusadores já partiram? Deixou o lugar. Jesus pediu para ela ficar? Não. Ela poderia ter saído. Ela poderia ter saído com seu pecado, poderia ter saído com a sua vergonha. Mas algo aconteceu, e pastores e líderes, ouçam. Quando pregamos a graça, este é o resultado. As pessoas têm medo da graça e confiam na lei. Eles exaltam Moisés à custa do Filho de Deus. Amigo, ela poderia ter saído e se juntar ao resto do lado de fora. Ou vá para casa e continue sua vida. Jesus nunca lhe diz, você fica aqui. Nunca. Ela não queria deixá-lo. Esse lugar de vergonha, essa escuridão da morte se tornou a porta do céu. A porta do céu. A luz da vida. Não há mais escuridão, mas a luz de vida. Chega de escuridão, é luz de vida. Admire, depois disso Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ela podia ter ido. Ela poderia ter ido. Ela não foi. Ela poderia ter ido. Ela não foi. Ela não iria. Ela não poderia ir. Por causa do seu amor, sua graça. Ela está disposta a ficar na frente dele, sabendo que ele sabe tudo sobre ela. E sabendo o melhor de tudo, ele a ama do jeito que ela é. Então, para vocês que estão vivendo em pecado, você diz, Pastor Prince, você não me ama do jeito que eu sou? Eu te amo, Jesus te ama do jeito que você é. E essa mulher, o Senhor a ama do jeito que ela é. Ele nunca pediu para ela mudar antes de protegê-la. Ele nunca pediu para ela mudar, ele nunca pediu para ela confessar seus pecados. A única confissão que ele queria dela é esta, mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ele queria que ela dissesse, não há mais condenação. Ele a fez dizer isso. Ela olha ao redor e diz, ninguém, Senhor. Ele diz, nem eu te condeno. Estou dizendo, este é o segredo. Veja novamente o ciclo do pecado. Você vê a culpa entre pecados e tentação.
Antes de entrar em outro ciclo, lembre-se de que é a culpa que é o maior problema no corpo de Cristo, que faz com que as pessoas repitam o pecado. E foi o que Jesus fez. Ele olhou para a mulher e disse: nem eu te condeno. Ele perguntou a ela: alguém está te condenando? Ela disse: ninguém, Senhor. Isso foi uma confissão. Não tenho mais condenação. Veja bem, ela foi apanhada algumas horas no ato de adultério. Mas ela confessou: ninguém me acusa, Senhor. Não há mais condenação. E só na presença de Jesus, por favor. O Senhor não pode impugnar a lei. Tudo bem? Alguém precisa pagar pelo pecado dela. Mas Jesus vai para a cruz pagar pelo seu pecado. Enquanto isso, ela é paga como? Com base no cartão Visa, Mastercard. O mestre diz: pai, coloque o pecado dela na minha conta. E finalmente, tudo foi pago na cruz. Você me entende? Ele não a perdoou presunçosamente, ele a perdoou justamente. Ele tem que pagar por isso. Amém. E o que ele disse a ela? Eu fiz ela confessar. É por isso que eu quero que as pessoas confessem: eu sou a justiça de Deus. Não há condenação para mim em Cristo, especialmente depois de pecar. E ela disse: nenhum homem, Senhor. E o Senhor disse a ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Olha esse ciclo. Nem eu te condeno. Não há mais culpa. Não há mais condenação. Então não há mais necessidade de dizer: eu prometo a você, de agora em diante, assistirei a todos os 4 cultos no domingo. De agora em diante, o pastor Príncipe mandará alguém limpar o chão de todos os banheiros. A partir de agora, em vez de eu dar $10, eu vou dar $20. Deus não quer isso. Deus não quer sua resolução, porque essas não são ofertas pelo pecado. Há apenas uma oferta pelo pecado. Se você dá por amor àquele que te remiu. Se você serve por amor àquele que o remiu. Amém? Mas onde foi quebrado? Foi aqui. A culpa. Quando a culpa foi quebrada. Gente, vocês veem uma foto? Hoje em dia tem foto para todo lugar. Você vê uma foto e sabe que é tentado, certo? Então, imediatamente, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Esse problema de, cara, eu já peço. Eu estou fora de comunhão, independente, eu estou fora de comunhão. E eu sei que eu fui judicialmente perdoado, mas não perdoado pelo Pai. O Pai não me considera um filho, devo confessar, então me torno filho. Já tenho feito isso tantas vezes. Não importa se você vai lá primeiro, observe lá. Essa é a psique de muitas pessoas viciadas. Eles pensam que leva muito tempo para confessar seus pecados, por causa da mentalidade que ensinamos. Não confessamos nossos pecados para sermos perdoados, confessamos porque somos perdoados. E ainda que esquecemos de confessar, nós temos um Salvador que morreu pelo nosso esquecimento. Essa mensagem o tornará consciente de Jesus. Amém, pessoal? Amém? E logo depois disso, vamos terminar. João 8. Ninguém, Senhor, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Veja, tem pessoas que querem pular nessa. Você vê, pastor Prince? Jesus disse: vai e não peques mais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que depois de todo o amor que ela experimentou, se ela visse mais do que todos os fariseus? Eu disse de uma vez que ela viu mais os caminhos de Deus, mais do que todos os fariseus. Você pensa por um momento, depois que ela deixar a presença de Jesus, ela dirá: agora, onde estava o homem agora? Onde está o meu menino? Onde está o meu favo de mel? Onde está meu querido? Você acha que ela vai... Você não pode imaginar isso. Nem eu posso, de jeito nenhum. Não podemos pregar: vai e não peques mais, sem dizer: nem eu te condeno. Porque o dom da não condenação é o que faz com que as pessoas vão e não pequem mais. Provavelmente no dia seguinte, 2 dias depois, ela encontrou o mesmo cara. E aí, baby, vamos sair? Desculpe, cara. Eu encontrei um homem que realmente me ama. Veja, no fim do dia, amiga, o cara quer te usar, mas não quer se casar. Diga a ele: hasta la vista, baby. Talvez não nesse tipo de tom exatamente. Você é uma garota. Hasta la vista, baby. Ok, seja o que for. Se o cara te respeitar, não permita que um cara respeite apenas o seu corpo. Oh, baby, você é o corpo mais magnífico. Ele não sabe. Não permita que os caras que são superficiais lidem com vocês, garotas. Você vale ouro. Você é preciosa. Amém?
E nossa virgindade? O mundo está zombando de pessoas virgens. Ok? Por quê? O mundo perdeu e você não. Eles não podem aceitar. E nós vamos? Amém? Você sabe por que colocamos algumas coisas em uma caixa de tesouro ou um cofre em casa? Porque são preciosos. Sabe por que colocamos coisas de fora? Eles não são tão preciosos. Ninguém tem uma fechadura num vaso sanitário. Você então tem que dizer: querida, cadê a chave? Querida, qual é a chave? Não dá para fazer isso. Ninguém se importa com as coisas que você usa para outras coisas. Mas você vê que a coisa é essa. Se você permitir que as pessoas, mesmo as crianças, vão nos ensinar uma parábola. Abra seus presentes de Natal antes do Natal e de repente no mesmo dia a alegria não está mais lá. Digo isso a todos vocês que pecaram, que falharam. Não há condenação para você, mas vá e não peques mais. Amém? Comece a viver uma vida de pureza, o espírito de uma virgem. Amém? Então, quando chegar a hora, você poderá sentir a glória de ser virgem. Amém? Ainda é o caminho de Deus, não esqueça. Deus é para a glória. Glória no seu corpo. Deus é para a glória em seu rosto. Deus é a glória do seu casamento. Deus é para a glória. E aqueles de vocês que estão tentando seduzir a esposa de outro homem, prepare-se, o Senhor é o vingador. Louve a Ele, aleluia! Tudo bem, todas as cabeças inclinadas, todos os olhos fechados nesse lugar. Louvem o nome de Jesus. Vocês não amam? Você simplesmente não ama? Assim como aquela mulher que também estava cometendo adultério em Samaria. Mas ela teve 5 maridos. E atualmente ela estava vivendo em adultério quando Jesus a conheceu. Um momento com Jesus, um momento de graça, fez dela uma instantânea evangelista. Amigo, o mundo precisa da graça de Deus. Sim, o pecado é pecado. Mas o pecado não será detido pela pregação da lei. Porque a lei é a força do pecado. A lei é a força do pecado e não a santidade. Graça é a força da santidade. Talvez você não seja salvo, talvez você não tenha certeza se seu coração parar de bater. O céu é a sua casa, Deus é o seu Pai, seus pecados estão perdoados. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo. Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou sem eles. E o Pai o glorificou e o colocou à sua direita. E se você crer nele, você terá a vida eterna. E nos últimos dias, Jesus, o nosso Senhor, vai te levantar. Se esse é você, onde quer que você esteja, ore comigo essa oração. Diga isso de coração: Pai Celestial, acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Que Ele morreu na cruz por todos os meus pecados. E você o ressuscitou dos mortos para a minha justificação. Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador. Eu tenho a vida eterna. Todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, estão perdoados. Você me encheu com seu Espírito Santo, o Espírito de poder, amor e uma mente sã. Obrigado, Jesus, que de agora em diante viverei uma vida onde o meu espírito e o meu corpo te glorificará. Mantenha o meu corpo forte. Mantenha o meu corpo saudável. Eu quero te servir com o meu corpo. Mantenha-me jovem para a sua glória. Em nome de Jesus. E todos dizem: amém, 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 amém. Vamos louvar a Ele. Aleluia, aleluia. Amém. Lembre-se disso. O pecado é mais forte do que a sua carne e o esforço próprio. Somente Cristo pode superá-lo. Olhe para Ele. Amém. Olhe para a graça. Louve ao Senhor. Vamos ficar de pé? Levante as mãos por todo esse lugar. Jabes disse a Deus: que realmente me abençoe. Que o Senhor realmente me abençoe. É uma oração, abençoe-me. E Deus chama essa oração de uma oração honrosa. Que Jabes foi mais honrado. Então diga isto: meu Pai, realmente me abençoe. Abençoe a minha família. Abençoe a minha caminhada com o Senhor. Abençoe a minha revelação. Abençoe o meu corpo. Torne-o mais forte e saudável.
Mantenha-o jovem, para que eu possa te servir. Abençoe meus filhos. Abençoe minha esposa. Abençoe esta igreja. E abençoe esta nação. E Deus Pai, protege-nos do mal. Em nome de Jesus. Ao longo dessa semana, cuida de mim e de todas as famílias, com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Nos veremos novamente. Amém.